Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Eu sou Melanie Schmitz. Nós estamos gravando do estúdio Log 3. É um estúdio co-work que está disponível para locação. Foto, vídeo, você quer gravar seu conteúdo, seu podcast. É só entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo ou através do Instagram, @log3studio. Hoje eu estou conversando com a psicóloga Karina Pedro. Seja bem-vinda, Karina. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Imagina, Mel, eu que agradeço. Obrigada por estar aqui nesse momento, pela oportunidade também de a gente, falar abertamente e aumentar o público que vai ouvir um pouco sobre saúde mental e estresse, enfim. Muito obrigada também. Eu falo que é muito importante a gente levar conteúdo para quem nem sabe que precisa dele, né? Sim. As pessoas que já estudam saúde mental ou que já fazem tratamento com acompanhamento com psicólogo, eles têm o caminho já, de certa forma, né? Agora, aqueles que nem sabem que estão passando por aquilo, essas pessoas que a gente precisa alcançar e explicar o quanto é importante o autoconhecimento, né? Sim, e de fato, essa é uma demanda que se tornou mais ponto de atenção recentemente, né? A saúde mental ainda é algo muito estigmatizado, as doenças mentais, como não são doenças que a gente sangra, então é sempre mais difícil de a gente identificar os sintomas, né? Enfim, então importantíssimo a gente poder falar um pouco disso, sim. Tu comentou ali sobre o estresse, né? A gente vai conversar bastante hoje sobre isso. E eu queria que tu me explicasse se existem vários tipos de estresse, ou só um tipo de sintoma, porque às vezes a gente está passando... a vida adulta é assim, né? Sim. Segue o jogo, chora no banheiro, porque estresse faz parte. Faz parte, mas até certo ponto, né? Exatamente. E como identificar o tipo de estresse, o tipo de sintoma que é um alerta? Sim. Bom, para falar um pouco disso, eu preciso contextualizar um pouco essa questão do cérebro, né? Porque não existe uma mente sem haver um cérebro, não vai haver estresse sem o cérebro. E a maneira como o nosso cérebro funciona sempre envolveu questões de lidar com estresses, né? O nosso cérebro ainda é muito estruturalmente parecido com a época das cavernas. Então, a gente está sempre precisando compreender riscos e nos possibilitar proteção. Então, o estresse tem a ver com isso, com aquilo que eu vou expandir do meu estado de segurança para alcançar algo que eu preciso. Então, mas a questão é que assim, né? Na forma como a nossa sociedade se organiza hoje, a gente tem um mundaréu de informações diferentes que a gente se envolve, né? E não é só informações no sentido de a gente ler notícias, é do nosso dia a dia mesmo, né? Eu costumo dizer que... Enfim, eu fui uma criança dos anos 90 e nessa época, para pagar uma conta, a gente tinha que se deslocar da nossa casa, ir ao banco, lá alguém iria digitar o código de barras em algum lugar. Hoje não, hoje a gente faz isso numa fração de segundos. Então eu, que não sou uma pessoa bancária, preciso saber o que é um código de barras, como digitar, que sistema que eu utilizo e todas essas informações, elas estão transitando na nossa mente e se relacionando com todas as outras informações da nossa vida. Então, a sobrecarga, ela é um pouco disso também, do fato de a gente estar envolvido com uma gama diversa de informações, de naturezas diferentes também, porque quando a gente está fazendo um trabalho manual, fazendo um café, por exemplo, é um tipo de informação. Quando a gente está pensando, elaborando um conceito, é outro tipo de informação. E claro que o nosso cérebro tem a capacidade de administrar isso, mas elevado a níveis de excesso de carga, isso realmente... bloqueia o sistema, digamos assim. Então, o estresse é um pouco sobre isso também. Só que assim, quando eu falo de informações, é importantíssimo a gente compreender que, para o nosso cérebro, tudo o que a gente vive é informação. Tá. Inclusive, nossas emoções. Aliás, os nossos comportamentos, a maneira como a gente se manifesta no mundo, as escolhas que a gente faz, sempre vêm de um processo que é emocional. As emoções são como se fosse, assim, grosseiramente falando, para ser didática, é como se fosse o software do nosso cérebro, né? Existe a parte biológica, que é como se fosse o hardware, e as emoções, elas se conectam, se interligam, fazendo a função desses programas, desses aplicativos, digamos assim.
Então, essas funções, elas serão absolutamente únicas. Se eu pegar o meu celular e o teu, por mais que o aparelho seja muito parecido, a gente vai entender que eles têm funções completamente diferentes para mim e para ti, porque precisam se adaptar à nossa realidade. Nosso cérebro é igual. Então, nesse sentido, a maneira como a gente se conecta com determinadas emoções, principalmente quando envolve essa leitura de risco, daquilo que eu preciso me proteger, ou da percepção de vulnerabilidade, isso sempre vai gerar uma carga de energia, né? Vai demandar do nosso cérebro uma carga de energia muito grande. Sim. Então, né, a gente está sempre buscando por segurança. A partir do momento que a gente tem uma percepção de que a segurança foi alcançada, é que a gente consegue partir para o próximo degrau. Mas quando eu estou muito agitado, muito sobrecarregado, né, vivendo uma vida muito complexa, muito cheia de vieses. Um estado de alerta o tempo todo. Exato. Isso, inclusive, é um termo técnico, o estado de alerta, né? Mas assim, né, quando eu estou com a vida muito cheia dessas coisas, eu não saio desse estado de defesa. Eu não saio da busca pela sensação de proteção. Tá. E é nisso que a gente acaba escorregando na casca da banana. Porque a gente tem o desejo, quer a evolução em si. E, enfim, claro que dá para evoluir com medo mesmo, né? Mas, assim, é um processo bem mais complexo. É um processo que envolve muito comprometimento, muita motivação, enfim. E a gente tem que cuidar e entender os nossos limites, né? Que é aí que o estresse, ele acaba sendo perigoso. Porque enquanto tá no estado de alerta ali, que... eu tô estressado hoje, mas não é o do hoje. É aquela coisa de todos os dias tu tá acumulando aquilo, tá em situação de risco ou tá o tempo todo enfrentando alguma coisa que tu precisa passar por aquilo. Todo dia tem um problema. Eu gosto da frase do Luciano Hang, que ele diz que empresários são descascadores de abacaxi. Então, se todo dia tu tem aquele abacaxi pra descascar na tua vida pessoal, profissional, enfim... Tu vai passar só descascando e nunca vai fazer um suco. Nunca vai tomar um suco. É tipo isso. Entendi. E quais são os sinais que eu tenho que observar? O estresse começou a me causar... não sei... o meu ciclo de amizades, eu já não estou mais tratando eles da forma como eu tratava. Começou a aparecer na pele. Quais são os sinais que pode... Então, claro que é muito particular, né? Mas a gente pode observar alguns padrões, digamos assim, algumas situações que se repetem diante da ocorrência de um excesso de estresse. Uma das coisas que costuma acontecer quando a gente está nesse esgotamento, nessa sobrecarga, é o isolamento. E isso acontece porque as nossas interações sociais, elas acontecem por uma gama de situações invisíveis aqui, né? Eu e você conversando agora, a gente está se conectando por uma região do nosso cérebro que contém neurônios espelhos. E os neurônios espelhos causam uma conexão invisível, né? Tudo que existe na Terra tem uma vibração. Os nossos neurônios, as nossas células como um todo, também têm uma vibração. E quando a gente se conecta com outra pessoa, a gente se conecta com essa vibração. Quando é uma vibração que a gente percebe sintonia, isso é leve. Quando é uma vibração dissonante, a gente fica com aquela sensação de que, nossa, eu nunca vi essa pessoa na minha vida, mas eu não gostei dela, sabe? Sei. Então, mas né, nunca fez nada de ruim para mim, mas eu tô aqui digerindo uma situação que me parece estranha. Então, para além das questões de processos traumáticos que geram essa vulnerabilidade, essa necessidade de estar em alerta para se defender, a gente também tem as outras pessoas, as coisas do mundo. Então, se isolar é como se fosse uma proteção disso. Entendi. Automático, inconsciente. A gente evita essas interações das vibrações porque isso gasta energia do nosso cérebro, né? Em casa a gente brinca que a minha bateria social, ela tá muito baixa. Sim, esse é um termo bem atual, inclusive, a bateria social, mas vem disso, vem dessa questão do quanto de energia que a gente tem para lidar com a demanda emocional do outro. Sim. E curioso, né, porque um dos primeiros
sinais de que o estresse está passando um pouco do limite é o isolamento, mas também é nas pessoas que a gente tem a tendência de ter os nossos melhores recursos emocionais, né? Nesse sentido das conexões que entram em sintonia, isso promove uma coisa que a gente chama de corregulação. A gente, enquanto ser humano, a gente precisa ter mecanismos de autorregulação, que é a gente mesmo conseguir controlar e administrar as nossas emoções, e a corregulação, que é quando eu não estou conseguindo fazer isso sozinho, eu preciso de alguém que esteja emocionalmente mais equilibrado do que eu, para que essa pessoa possa contribuir com a minha regulação. Claro, estou falando de uma forma bem técnica, mas é aquela história de que eu estou com problema com meu namorado, eu marquei um café com uma amiga e a gente vai fofocar, né? Então, é sobre isso, é sobre essa troca que tira um pouco da minha carga e me ajuda a administrar aquilo emocionalmente, né? Até porque a gente, tu falou no início, a gente tem tanto excesso de informação, essa coisa de agora eu faço tudo pelo celular. Antigamente, quando a gente ia até o banco, tu tinha o caminho de ir ao banco. Tu parava um período do teu dia para caminhar até lá, para conectar com outras pessoas, para pensar em outras coisas, resolver, pagar aquele boleto e voltar para casa. Hoje, como faz em questão de segundos, em segundos tu já ticou uma tarefa do teu dia e vai fazendo outras coisas. E aquilo vai acumulando mais um monte de coisas no teu pensamento, no teu dia, meu Deus, eu tenho que fazer isso. E parece que tu nunca é o suficiente. E daí quando a gente conversa com outras pessoas, realmente dá essa paz no sentido de... Ai, tem alguém para me ouvir. Nem que for só para falar, enfim... Tirar realmente esse peso, esse estresse do dia e de tanta coisa que vem de tanta demanda, né? Sim, dividir a carga no aspecto emocional, é isso mesmo. E quando entra no lado, a gente ouve muito falar de burnout, né? O burnout, ele é um estresse específico do trabalho? Não necessariamente. Não? Como é que funciona? É que assim, né, a expressão burnout, ela é uma expressão do inglês que quer dizer que queimou tudo. Ah, tá. Queimou toda a energia possível de eu empregar aqui nessa tarefa, nessa função. Entendi. E essa energia é uma energia que a base disso é emocional, né? O funcionamento do nosso cérebro é mediado principalmente pelas nossas emoções. Isso é uma coisa importantíssima. Provavelmente até vou ser um pouco repetitiva falando disso, porque a gente valoriza muito a parte do raciocínio, né, das escolhas, do pensamento, o que é, sim, uma parte extremamente importante, principalmente na vida adulta. Mas, para que os nossos comportamentos e as nossas escolhas estejam em coerência com aquilo que eu projeto e desejo para a minha vida, as minhas emoções precisam estar organizadas, porque tem uma outra questão, né? Eu falei também agora há pouco sobre essa questão de que a visão de sucesso é quando a gente tem retorno financeiro, quando a gente é promovido, né, assume cargos, enfim. E por que acontece tanto? Aí, né, claro que motivos individuais, ok, mas a grosso modo, por que acontece tanto de pessoas que atingiram pontos altíssimos de sucesso largarem tudo e criar galinha no mato? Porque internamente alcançar aquilo que é externo tem, para mim, um nível de gasto de energia que é difícil de eu sustentar isso a longo prazo. Então, por mais que externamente a visão de quem eu sou é uma visão de sucesso, se internamente isso não conecta com o que eu desejo, com as minhas emoções em organização, né, convergindo com isso, sempre será pesado, sempre será complexo, sempre será algo que eu vou estar com aquela sensação de que até gera uma certa confusão mental, porque, nossa, como que eu estou vivendo tantas coisas, conquistando tantas coisas, fazendo tantas coisas e ainda assim não me sinto feliz? Tenho uma conquista e não consigo sentir satisfação nessa conquista. Isso também é um sintoma muito, muito característico do estresse, já num nível excessivo. Tem relação, então. Sim. É interessante isso, né? Porque a gente olha... né? Na minha visão, isso tinha relação, assim, com depressão, ansiedade ou falta de propósito, no sentido de... eu ficar feliz pelo que eu tenho e não pelo que eu sou. Então,
Eu só vou ser feliz quando eu conseguir a casa e o carro dos meus sonhos. Mas aí eu consegui, ainda não veio aquela felicidade que eu esperava. Não, mas é Sim. porque não era esse carro. Agora eu sei que tem... É o próximo. É o próximo, é o Tá próximo. sempre ali na frente. Então, ele também tem relação com o estresse de tentar alcançar sempre isso e vai acumulando. E daí o estresse acaba... eu pensei que era tudo só relacionado a... Pra ver como a gente não entende nada, né? Falo por mim. Porque eu achei realmente que era isso. Mas, porque a gente vê principalmente celebridades que alcançam, assim, lugares, né? Muito rápido, principalmente aqueles que têm sucesso muito rápido e alcançam coisas que às vezes nem imaginava alcançar na vida. E, de repente, estão... batendo pino, que nem diz a minha mãe, né? Sim. Que não tão bem, mas tem relação, então, com o excesso de estresse que a pessoa enfrentou até chegar naquele ponto. Também, claro que não dá para dizer que é uma causa única, né? Sim, Mas assim, penso que até pela questão da quantidade de informações que a gente está o tempo inteiro envolvido, e, né, eu sei que é um pouco clichê isso, mas não dá para negar que o bombardeio que a gente vive nas redes sociais, dessas vidas perfeitas, onde eu me comparo, ou nem me comparo, mas fico desejando, isso também influencia na maneira como as minhas emoções vão dar conta de processar isso na minha realidade, né? Porque a realidade das redes sociais é só a face que as pessoas querem mostrar. Sim. E dificilmente as pessoas vão querer mostrar o lado ruim. Muitas vezes, quando estão mostrando o lado ruim, existe um julgamento, está sendo taxado, ou até pode ser um ato desesperado, digamos assim. Mas a questão é que é um recurso que tem... estatisticamente, ele traz pouca eficiência na resolução de problemas, entende? Então, assim, tem esse lado do estresse, da sobrecarga, sim, na questão da não percepção de satisfação. Mas quando a gente olha pelo lado interno, né, das emoções, porque eu conquisto, alcanço, almejo e nunca consigo ficar realmente grato e satisfeito, tem fatores emocionais ligados, inclusive, a traumas sobre isso, mas não exclusivamente, né? Só que, assim, isso também, né, um dos sintomas do esgotamento é exatamente a autocobrança. As pessoas, principalmente, né, quanto mais responsabilidades eu tenho, mais eu me cobro sobre ser perfeito, sobre dar conta de tudo, sobre atingir sempre os melhores resultados. Nunca posso errar porque me torno referência para as pessoas, né? Então, isso é um lado que é meio que administrando as emoções dos outros nas minhas escolhas. Sim, entendi. E é impossível dessa equação ser equilibrada, porque a gente não tem controle sobre nada do que é externo a nós mesmos, né? Então, né, a grande importância de olhar para esse lado da saúde mental é sobre isso, é sobre a gente desenvolver autoconhecimento e direcionar isso para a efetividade. Quando a gente tem muito exemplo de... Agora, na pandemia, veio muitos influenciadores, né? Que ficaram ricos muito rápido, ganharam visibilidade muito rápido, e muitos deles já apresentam sinais de esgotamento mental. Sim. Por conta da demanda que, como eu falei, não foi algo gradual que eles foram aprendendo a lidar com cada situação. E muitos, a gente vê que abriram empresas para poder também se manter e fazer girar dinheiro e tudo mais. E daí essa coisa de administrar uma vida social de influencer, né, empresário, tudo vai gerando demandas, gerando responsabilidades muito rápido, em que eu tenho que dar resultado muito rápido, que também hoje a gente vive nisso de eu tenho que mostrar resultado rápido. Sim. O que o empresário antigamente levava 10, 30 anos para chegar num resultado e abrir a empresa e mostrar, estamos aqui com um resultado de tantos anos de trabalho. Hoje, em 6 meses, 1 ano, tem gente que está correndo para que esse resultado apareça e cada vez cresça mais. E daí o estresse realmente não tem como controlar, né? A terapia tem que estar muito em dia para te conseguir equilibrar todos esses pratos, né? Sim. Eu não consigo imaginar, daí tu vai poder falar melhor, né? Como no dia a dia eu consigo separar isso, porque eu fico pensando assim, eu vou dormir. Eu como empresário, né? Vou dormir.
Como que eu vou esquecer? Tudo, as contas que tem para pagar, os funcionários que tem que pagar, a empresa que tem que girar, o resultado, não só como empresário, mas o resultado que eu tenho que ter na escola, o resultado que eu tenho que ter para minha família. Como que eu consigo, no meu dia a dia, trabalhar isso? Então, um ponto importantíssimo. Porque assim, né? Partir do autoconhecimento é a melhor estratégia, digamos assim, porque a gente sempre busca muito recurso do lado de fora. E, né, só poderei me sentir bem quando receber uma validação, quando receber uma promoção, quando alguém me ver desse jeito, enfim, e construo muito essa ilusão do olhar do outro sobre mim. Tu usou esse exemplo dos influencers que cresceram muito rapidamente, né? Tem duas questões nesse fator do tempo que são importantes da gente levar em consideração. Porque, assim, quando um empresário, né, vou dizer assim, das antigas, mostra anos de um processo de construção para se chegar num resultado, ok, a gente consegue entrar em contato com o resultado e entender que, ok, deu tudo certo. Mas quando vem alguém que tem esse crescimento num período de, sei lá, 2 anos, ao invés de 20, esse se torna o novo padrão. Então, quando eu tento fazer alguma coisa, eu não vou tentar fazer para chegar no resultado dos processos de 20 anos. Eu quero nos 2, porque se ele conseguiu, isso tem que ser possível para mim também. E o tem que é um problema, né? Mas assim, vindo um pouco para as demandas diárias de como lidar com isso, é entender que nós somos seres complexos e únicos. Então, o que é propósito, o que faz sentido para mim individualmente e emocionalmente, pode ser algo que é diferente de você. Então, o meu caminho, o meu processo é diferente. Então, nesse sentido, aliviar um pouco da comparação e se conectar com o teu propósito é o que vai te dar esse direcionamento para as coisas que você precisa fazer dia após dia. E nesse sentido, tem um monte de ferramentas nesse sentido de autorregulação. E uma das coisas que vai ajudar no sono, né, são estratégias de meditação. Porque a meditação já tem vários estudos, inclusive, comprovando a eficácia disso, principalmente para as questões a respeito de desempenho, de produtividade, que é uma das grandes questões, principalmente de pessoas, né, empresários, pessoas que ocupam cargos de grande responsabilidade. Essa questão do desempenho e da produtividade é um pré-requisito que você tenha momentos de descompressão. Sabe? Tem que ter estratégias que seja um pouquinho todo dia, tem que ter estratégias que sejam para a semana, para o mês e a longo prazo. E assim, não são estratégias somente assim, faça isso que vai dar certo. A estratégia precisa ser pensada de acordo com o que vai funcionar para aquele indivíduo. Por isso que o processo de terapia é sempre tão complexo, porque é único. Não tem como repetir o processo de uma pessoa em outra, né? Então, nesse sentido, é uma construção mútua. Mas o que a gente sabe que são processos que contribuem com as instâncias psicológicas, neurais e tudo mais, é a gente ter esse momento de respiro na meditação, né? A respiração tem um papel importantíssimo na alimentação do nosso cérebro, não somente na oxigenação, mas também na autorregulação. E que é uma coisa que, se você faz antes de dormir, contribui muito com a qualidade do teu sono. Por quê? Enfim, agora eu vou entrar numa parte teórica. Vai. Mas vamos lá. Nós temos um nervo que passa junto da nossa medula espinhal, que se chama nervo vago. Essa é uma das teorias mais atuais de construção de processos clínicos, né, de tratamentos clínicos, justamente porque é algo da neurociência. O nervo vago, ele é responsável principalmente, né, dentre outras funções, ele faz a transmissão das informações dos nossos 5 sentidos para o nosso cérebro e o caminho inverso também, do nosso cérebro para o mundo. Então, quando eu vejo um cachorro sendo atropelado, aquilo me gera uma emoção. A minha visão se conectou com aquilo ali, gerou uma emoção e instantaneamente o meu cérebro vai gerar uma reação para o meu corpo. Então eu vou sentir um frio na barriga, uma dor nas costas, eu vou sentir que as minhas pernas estão formigando para gerar o impulso de correr, né? Entendi. Então isso é automático, isso eu não tenho como controlar, vai acontecer.
E as questões do estresse também estão muito ligadas à forma como o nosso nervo vago está estressado, né? Lidando com essas questões que nos vulnerabilizam, né? Então, técnicas de meditação e respiração vão atuar especificamente na regulação do nervo vago, que vai estar mais calmo e educado, digamos assim, se a gente tem uma prática de deixá-lo calmo e educado. E aí a gente deixa de interpretar que o cachorro que foi atropelado lá longe me causa perigo, me causa vulnerabilidade. Tá, entende? entendi. A gente, né, não que essa seja uma situação que nos deixe feliz. A gente vai, né, ser empático sobre a situação, mas aquela situação vai fazer com que eu reconheça os meus recursos para sobreviver àquilo ali e colocá-los em prática. Entendi. Que é isso que a gente não faz e que acaba trazendo essa intensidade na percepção de vulnerabilidade. Então, quando a gente fica nessa de que o boleto está vencendo e, enfim, esse estresse da ansiedade, né, da antecipação das coisas, a gente costuma desenvolver mais resiliência, né, que a resiliência é sobre saber dos recursos que eu tenho, não é sobre deixar tudo lindo e perfeito, né, e colocá-los em prática de forma eficiente, né. Sim. Então, isso é uma das coisas que mais alivia processos de estresse e que é único. É da tua história, é daquilo que faz parte do teu dia hoje, daquilo que foi resolvido agora. Então, vamos comemorar isso e continuar seguindo o nosso caminho aqui. E de olhar para dentro, né? Tu falou de descompressão, né? Eu vi uma matéria bem interessante da individualidade de cada um, né? Então, se eu trabalho muito com o mental, o meu serviço é pensar, estar ali o tempo todo raciocinando sobre alguma coisa, quando eu vou relaxar, eu tenho que relaxar justamente com algo contrário. Se eu tô lendo o dia inteiro documentação e analisando documentação, eu não vou chegar em casa e ler um livro. Se eu tô nesse momento de estresse, cansaço, né? Vou correr, vou caminhar, vou fazer algo. Daí tu pode me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas a reportagem trazia nesse sentido de que se eu faço um trabalho físico, um pedreiro, né, que passa o dia inteiro na obra, calor, sol, não sei o que, ele não vai chegar em casa e vai querer correr. Sim. Ele vai chegar em casa e vai querer sentar, ver um filme, ler um livro, ou, enfim, tomar a cervejinha dele e descansar, né? Sim, sim. Então, a gente também tem que cuidar com o que a gente faz para tentar sair do estresse, porque, eu amo fazer tal coisa, mas essa tal coisa, ela realmente tá te deixando mais aliviado ou ela tá contribuindo para que tu fique mais estressado? Exatamente. Porque às vezes a gente tem que remanejar, né? Eu falo muito isso quando em casa a gente e depois no final a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu vou ter uma consulta aqui junto com vocês. A maternidade trouxe isso. Eu adorava fazer muitas coisas que hoje eu sei que não vão me relaxar junto com as crianças, porque sempre tem a função de pega todo mundo, bota no carro, faz uma mala, não é só uma, são 2 ou 3, Sim. e não sei o que, No fim, tu acaba sobrecarregando algo que era para relaxar. Então, vamos mudar a rota, vamos relaxar de outra forma. E isso contribui também para a questão de estresse. No caso do empresário, que a gente vai falar várias vezes aqui, trabalha tanto com a mente, logística e coisa arada e tal, não sei o quê. Quando for relaxar, além da meditação, penso que tem também essa forma de tira um tempinho para si, né? E as redes sociais também, elas trazem isso do cansaço mental, porque às vezes, vou relaxar vendo o celular. Mas essa coisa que tu falou assim, eu vi o cachorro e não sei o que, nem viu pessoalmente, viu na internet, já ficou... Sim, sim, tem né? isso também. Então, tudo acaba atrapalhando e acumulando esse estresse, né? Exatamente. Aliás, é um ótimo ponto, assim, né? Porque tudo e qualquer coisa que atravessa a nossa vida está se conectando de alguma maneira com as nossas emoções. Então, é a partir disso que eu vou formar um pensamento, algo racional sobre isso. Então, sobre essa questão de a gente ter momentos de descompressão eficientes, é sobre isso. Vou pegar esse gancho do pedreiro que você trouxe, né? Sim, ele não vai querer relaxar usando o corpo
né, físico, que ele já usou o dia inteiro no trabalho. Vai ser mais difícil de ele ter uma percepção de relaxamento. Só que tem certas coisas que não são uma opção, como, por exemplo, nós temos um corpo biológico que precisa ser hidratado, precisa ser alimentado, no sentido de nutrido, e precisa de afeto. Afeto é uma necessidade fisiológica, inclusive. Então, crianças, né, bebês recém-nascidos não sobrevivem só com comida e fraldas, e, né, eles sobrevivem a partir da construção de apego, da percepção de segurança que está no outro, né? Um bebê recém-nascido não tem absolutamente nenhum recurso para poder manter a sua própria vida. Então, depende exclusivamente do outro para viver. Então, essa percepção de eficiência na vida adulta sobre aquilo que me relaxa vai depender também de eu conseguir executar o autocuidado naquilo que é básico. Tá. Sobre beber água, sobre fazer exercícios, sobre ter uma boa alimentação, porque a nossa cabeça não é separada do nosso corpo. Nosso corpo precisa dar sustentação para as nossas emoções também, mas também não é uma coisa única, não é só pela via do corpo que a gente vai buscar a saúde. A saúde mental vai depender disso também, mas a efetividade do que significa relaxar vai depender de eu entender do quanto eu tenho suporte de autocuidado, né? E que é o que a gente chama de autoestima. Autoestima não é só você se olhar no espelho e se sentir linda, mas é principalmente o reflexo que isso gera na minha vida, né? Em como eu escolho as coisas que realmente me beneficiam e com isso eu cresço. Lembra que eu falei antes que a gente precisa de um patamar de segurança para depois evoluir? A autoestima nos traz isso, essa segurança em cada um dos degraus que a gente está. Então, se eu estou no degrau de base agora, eu vou viver isso e depois que eu entendi que tudo que tinha para ser vivido aqui já foi, aí sim é que eu parto para o próximo e depois e depois. Então, não, mas é que é difícil a gente viver na loucura do dia a dia, parar para raciocinar que são degraus que a gente tem que subir devagarinho, né? Exato. Porque a gente fica tão no cumprir objetivos, e eu tenho que finalizar, eu tenho que fazer isso hoje. Cara, hoje o dia tinha que durar 30 horas, porque Sim. não deu tempo. Mas se durasse 30 horas, daqui a pouco a gente vai querer 50. E não vai dar conta. Não vai dar conta, verdade. É impressionante. Sabe que tem nessa coisa do estresse uma loja nos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome da loja agora, a loja era distante da cidade, então ela estava com muita dificuldade dos clientes irem até a loja para comprar. E pela internet também não estava indo bem e tudo mais. Eles decidiram, então, mudar os preços da loja para tempo. Então, tem aquele filme acho que é Contratempo, não lembro o nome do filme. Eles fizeram isso, então tu tinha que mostrar no mapa, ó, quanto tempo tu levou para chegar até aqui. Eu levei 1h30, então 1h30 equivale a tantos reais, tu pode levar de desconto tanto nos produtos. E isso chamou a atenção das pessoas, e as pessoas começaram a ir lá justamente só para usar do benefício do desconto. Sim. E eles disseram que até a forma como o cliente chegava na loja mudou, porque daí o cliente chegava empolgado. Ó, eu levei tantas horas no trânsito, eu vou ter mais tempo de desconto. Tirou aquele estresse e aquela barreira que existia entre o cliente e o vendedor, porque, já é a loja longe, aí se precisar alguma coisa, vou ter que vir até aqui, que não sei o que, Então, foi a forma como a loja, claro que ali era questão comercial, mas Sim. Viu que, inclusive, no relacionamento com o cliente mudou porque não teve mais aquele impacto do trânsito. E são coisas pequenas que a gente vai percebendo realmente como a gente se estressa e como isso impacta em tudo, né? No meu jeito de comprar, no meu jeito de tratar um vendedor ou tratar um amigo. E que todo dia a gente tem que ir trabalhando para que... Estresse vai ter, lógico, né? Mas que isso não sobrecarregue, né? Sim. Que eu acho que a questão principal não é que tu não vai passar estresse, mas tu tem que cuidar para não exceder, né? Não exceder e entender dos teus recursos
individuais para poder lidar e ter suporte sobre isso, né? Acho que é um ponto bom para a gente falar um pouco sobre a questão da dopamina, porque, né, dopamina é uma palavra da moda, inclusive, e que é muito, né, ligada a essa questão da descompressão, esse momento de recompensa, né? Tive um dia estressante de trabalho, vou sentar no meu sofá e ficar vendo redes sociais, porque ali eu vejo uma piada e estou rindo e isso por si só é relaxamento. Só que não. Nesse exemplo que você trouxe da loja, essa questão da distância que tinha esse preço do tempo, né, para eu chegar lá e fazer as coisas, eu acho, né, tava aqui analisando essa estratégia e achei extremamente inteligente, porque ela traz um fator que é exatamente o que a gente está perdendo hoje com a questão das coisas muito rapidamente acessíveis, que é o fator processo, que é o que a gente falou no exemplo da empresa de 20 anos e a empresa de 2 anos. Não que a empresa de 2 anos não tenha vivido um processo, mas é um processo que nem sempre vai ser repetido e vai gerar o mesmo resultado para todo mundo. O processo na geração de dopamina no nosso cérebro é extremamente importante. Mas vamos entender um pouquinho o que é a dopamina primeiro. A dopamina é um neurotransmissor muito relacionado à percepção de prazer que vem da recompensa. Só que assim, a função dela não é somente a de que a gente sinta prazer. Ela alimenta uma área do nosso cérebro que administra as funções executivas. Então eu preciso dessa percepção de recompensa para isso gerar uma energia para a próxima etapa. Por isso, um degrau de cada vez. Então, quando eu não tenho esse processo, mas eu tenho a recompensa rápida, eu não vou querer viver o processo. E isso as redes sociais, né, o aspecto do vício nas redes sociais e em tudo que é viciante é sobre isso. É sobre o pico, né, a carga intensa de dopamina que gera e que foi rápido. Então eu vou querer sempre isso. E aí a gente acaba não passando pelo processo da execução das coisas, que é o que vai dar consistência sobre a próxima produção desta dopamina, de forma orgânica, né? A gente tem uma produção natural de dopamina que, né, a gente chama de nível basal. Então, a gente tem um nível basal de dopamina que quando vem um pico, eu deixo de produzir nesta base. Eu entendo que tem excesso, então, basicamente, eu diminuo a produção. Ou seja, para gerar o próximo pico de dopamina, eu preciso de um estímulo mais intenso que esse aqui, que o basal, porque já caiu de nível. Então, eu estou indo de um nível negativo para tentar atingir o mesmo pico. Entendi. Então, nesse sentido, a gente está sempre nessa busca, e, né, tu usou essa expressão, né, na loucura do dia a dia, enfim, também com o excesso de informações, né? Então, a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado de ter que administrar e gerir diferentes informações de naturezas diferentes, coisas que me afetam emocionalmente e que eu nem sei como usar. Então, né, eu costumo brincar um pouco que essa questão das pessoas mais velhas que dizem, né, porque no meu tempo era tudo melhor. Enfim, as pessoas mais velhas hoje também estão inseridas nesse mundo digital, mas elas tiveram um processo de construção cognitiva sem esse imediatismo que faz com que elas consigam ter uma manutenção mais sustentável desse prazer, dessa satisfação, porque viveram o processo. Aliás, essa é a grandíssima discussão sobre não dar celular para as crianças muito cedo, né, que é uma dificuldade materna hoje em dia, né? Sim, porque se torna também um recurso para as mães poderem ter um pouco de resolutividade prática das coisas, né? Mas sim, existem consequências bastante complexas que a gente ainda não tem a possibilidade de entender a dimensão disso no nível social. Hoje, inclusive dentro das empresas, com a entrada das gerações mais jovens, né, nas empresas, a gente está vivendo esse conflito, está começando a viver esse conflito, né? A geração que já nasceu no digital está entrando agora nas empresas. Então, isso está gerando muita discussão. Mas, enfim, né, nesse sentido de a gente lidar com o estresse das coisas, basicamente tem a ver com a maneira como eu me dou suporte para conseguir ter uma produção basal de dopamina que seja sustentável, que eu consiga, né, reproduzir isso em quase tudo da minha vida. Mas espera aí, vou dar um corte aqui. Tá, corta. Eu acho que eu estou falando muito complexo.
Eu empolguei aqui no Não, negócio. é que assim, ó, eu até quero, eu tenho um monte de pergunta pra fazer pra ti de tudo isso que tu falou. Ai, que bom. A primeira é que assim, eu pode me gerar estresse o fato de eu não saber lidar com essa nova geração. Eu como um líder de uma empresa, eu tô contratando, sei lá, um gerente, enfim. Aí eu contrato essa galera nova. Eu não consigo lidar, porque, lógico, eu ainda tô ali pertinho, né, dessa geração, mas quem nasceu ali anos 80, por exemplo, anos 70, que às vezes vai coordenar essa galera que nasceu 2000, 2010, eu não consigo falar o dialeto deles, eu não consigo mostrar que eles precisam fazer o passo a passo. Quando eu digo, tem que apertar esse botão. Eles vão lá, apertam o botão antes de eu explicar aqui. Por quê? Por que tu tem que apertar o botão e tal. Sim. E isso também pode me gerar um estresse enorme, mais do que pagar boleto, mais do que... Sim. Pode acontecer, né? Sem dúvida nenhuma, né? Porque é da interação, é do fator social, e nós somos seres sociais. A gente está o tempo inteiro em relação não só com pessoas diferentes, no sentido de ter mais ou menos o mesmo nível de maturidade, mas quando tem níveis de maturidade diferentes, nesse sentido da diferença de idade mesmo, a gente que, né, pode ser que estejamos um pouco mais adiantadas no fator idade, né, a gente também é mais ou menos responsável pela administração da emoção do outro. Sim. Não é uma responsabilidade assim, né, de vida, Sim. Mas o nosso lado cognitivo se organiza para isso, para nós sermos os correguladores dos mais jovens. Sim. Então, nesse sentido, sim, pode e está, sim, gerando muito estresse, porque a linguagem não conecta, a gente fala uma coisa, o jovem faz outra, e aí existe um julgamento do jovem porque no meu tempo é que era bom. E assim, né, com certeza eles já estão cansados de ouvir. É porque essa geração não sei o quê, essa geração não sei o quê, essa geração... E quando tu é jovem, tu fica escutando tanta reclamação, ai, gente chata, porque eles são velhos, não sei o quê. Mas é que realmente não tem noção do quanto é perigoso essa coisa de não viver um processo. Porque eu sou da época que tu mandava o currículo físico na empresa e tu tinha que ficar aguardando o retorno, aí tu ia lá fazer uma entrevista e daí aguardava retorno. E tudo era muito demorado e tudo tinha realmente um tempo de espera. E quando eu começava, então tá, tu vai começar... É isso, tu vai fazer isso por isso. Hoje é assim, tá, mas como é que eu faço pra ser promovido? Qual é o caminho que não sei o quê? Tá, mas eu vou ficar quanto tempo fazendo essa coisa? Sim. E calma, vive o processo. E eu entendo que pra eles é muito chato ficar ouvindo, e os meus filhos, eles vão ouvir isso também, eu vou ser bem a velha coroca de, né? Vocês vão com calma, que na internet era de escada, levava um tempão pra abrir uma imagem. Sim. Mas lidar com o outro realmente é um desafio muito grande. E hoje, como eu falei, né? Eu tenho os pequenos em casa, eu acho que o maior desafio é esse, assim, é o estresse que dá de tu ensinar uma outra pessoa que tá fazendo birra, por exemplo, que agora faz dos 2 anos ali. Sim. Aí fica, filho, você está com sono, por isso que você faz isso e tal. E quando é um jovem adulto que já sabe, teoricamente, o que quer e que já sabe, já se entende como pessoa, acha que entende o que tá fazendo e acontecendo, ele vai olhar para ti e dizer assim, tá, mas eu posso abrir a minha própria empresa, eu posso vender na internet tal coisa e ir muito melhor, enfim. E tu, como líder, acaba realmente entrando tá, eu vou buscar ajuda para poder aprender a lidar com essa nova geração. Porque sozinho eu não vou conseguir. E entender isso é importante também, né? Para não ser mais um peso na hora de dormir, no sentido de eu não consigo encontrar colaboradores. De 100 currículos, eu seleciono 10 de 10, contrato 2, de 2 fica 1 e esse 1 ainda sai em 6 meses. Sim. Né? Eu penso que isso é uma via de mão dupla, né? Porque para as empresas, principalmente as que já existem há bastante tempo no mercado, a gente precisa compreender
o fator cultura da empresa. Não se muda a cultura de uma empresa no estalar de dedos. Não se muda a cultura de uma empresa porque entrou um funcionário novo mais jovem. O jovem também tem que ter essa capacidade de adaptação. Mas o que eu acredito que seja o grande conflito dessas gerações é que a geração de agora, ela é muito mais conectada a propósitos. Então, eu vou trabalhar aqui, mas porque isso me faz feliz, porque eu gosto do que eu estou fazendo, e isso desde sempre, desde o primeiro momento que entra no mercado de trabalho. Então, né, me parece até complexo isso, porque muitas vezes é igual aquela questão da escola, né? Ai, por que eu estou aprendendo raiz quadrada se eu nunca vou usar isso na minha vida? Mas é porque é um conhecimento que pode ser que você não use, mas você precisa saber que existe, porque se em algum momento você escolher fazer alguma coisa que envolva isso, você vai saber como lidar. Então, né, a escola acaba sendo a oferta de diferentes experiências para a gente entender com aquilo que a gente se conecta. Então, quando isso vai para a empresa e a pessoa já entra, né, iniciando, buscando por propósito, por felicidade e tudo mais, não é que isso é errado, muito pelo contrário, eu acho que esse é o caminho realmente. Mas é o caminho, não é a finalidade, né? E né, nessa geração de agora, que é muito do imediatismo, é mais difícil disso ser administrado, principalmente para alguém que veio da geração oposta. Sim. Né? Eu fui criada, por exemplo, de que bom funcionário era aquele que ficava 50 anos na mesma empresa. Sim. Né? Então, independente de se esse funcionário estava feliz, satisfeito, né? Ou se tinha ali um bom salário, a questão é quanto tempo que você conseguiu suportar né? Esse trabalho. Então, né, os marcadores de valor, modificando nesse sentido, também é desafiador para o mercado de trabalho. E aí o fator, né, trazendo um pouco para o contexto do que tu falou a respeito dos teus filhos e tudo mais, né, sim, cada fase será um desafio e a gente não está na geração deles, né, a gente está criando a geração deles. E tanto no contexto das empresas, quanto no contexto da maternidade, enfim, né, o que a gente ainda não aprendeu a fazer de uma forma natural é a coisa da conexão, do se conectar. Como eu como empresa, faço para que um jovem se conecte com os meus valores, com a minha missão, com o meu propósito, né, enquanto organização? Como eu, como mãe, conecto os meus filhos ao meu propósito educacional e tudo mais. E muitas vezes nem existe um propósito educacional claro. Sim. Né? Então, e tudo isso é autoconhecimento. Né? Corporativamente falando, isso também é autoconhecimento. E nas empresas, cada dia tem atualizações legislativas, e antes tu comentou, quando a gente estava com os microfones desligados, que tem uma normativa em relação à psicologia dentro das empresas, né? Exatamente. Esse mês está para ser aprovada uma atualização na norma regulamentadora 1, que versa sobre proteção psicossocial, né? Fatores de risco, né? A empresa precisa analisar fatores de risco a respeito do contexto psicossocial da empresa e atuar no sentido de mitigar consequências, né? Então, é que as normas regulamentadoras, elas são da parte da segurança do trabalho, né? Então, colocar a saúde mental como um fator de segurança, isso é inovador, isso é muito novo também, nesse sentido de as empresas não têm como ter ferramenta se isso nunca foi uma preocupação. Mas assim, né, a gente tem alguns exemplos, claro, às vezes muito distantes, como, por exemplo, empresas como o Google, que, né, teve uma época ali no início ali 2010, mais ou menos, que, nossa, o Google tem salas de sinuca, a pessoa pode levantar da sua mesa e jogar uma sinuca no meio do expediente. Mas assim, né, porque a produtividade, né, quando essas empresas começam a lidar com perfis diferentes, a produtividade não é mais ligada à quantidade de horas que você está ali sentado, dedicado às funções da empresa. A produtividade é sobre aquilo que você entrega, que não depende da carga horária, que não depende se você está fazendo às 2 da tarde ou às 2 da manhã, né? Tem seus prós, porque se torna mais personalizável ao profissional, mas tem seus contras porque também, né, as coisas ficam desregradas, né? Sim. E nem sempre a falta de regra é uma coisa boa. Então, nesse sentido, é sempre
tudo parte de um processo de autoconhecimento, de como vou fazer com que isso possa encaixar naquilo, de um jeito que não gere conflito, atrito, né? Hoje, um dos grandes motivos para ter havido essa atualização é justamente gestão de conflitos. Esse é um grandíssimo desafio das empresas, né? Independente do fator de gerações, mas com certeza reforçado pelo fator de gerações, né? Sim. Então, né, como forma, inclusive, de proteger a saúde global do colaborador. Então, nesse sentido da necessidade de haver normas regulamentadoras que protejam, né, fisicamente e estruturalmente os funcionários, eu acho até que, né, claro, eu sendo profissional da saúde mental, eu acho até que demorou para isso acontecer. Mas demorou mesmo. Eu penso que a pandemia trouxe muitos benefícios, infelizmente precisou da pandemia para trazer muitas coisas como a tecnologia para aproximar as pessoas e questões burocráticas que hoje facilitaram muito com a tecnologia, atendimento próprio psicólogo, né? Essa coisa do atendimento online facilitou muito, mas também essa coisa de olhar pro funcionário, olhar pro colaborador, do home office, de dizer assim, não, então, não só pela questão da saúde em si, do contato na época do Covid, depois que passou, trabalhar de casa, porque realmente a questão de produtividade se percebeu que não é questão das horas, mas sim do quanto ele entrega. Às vezes tem funcionário que fica 8 horas e só entrega aquilo ali porque tá ali dentro, mas talvez em casa, nossa, conseguiu aumentar a demanda de entrega de trabalho, enfim, porque estava mais feliz que tinha um cachorrinho que passava ali e fazia, né? E as empresas estão adaptando. Tem muitas empresas hoje que tu vê que o escritório não é mais aquele formato engessado, né? Que tem um puff, tem um negócio, tem os cachorrinhos que ficam passando por ali, tem a mesa de sinuca, até na parte de segurança pública tem uma sala que eles chamam de descompressão, que tem lá sofás de massagem, enfim, eu não vou ser muito técnico porque o meu excelentíssimo que me contou, mas que fazem toda a diferença num trabalho que exige muito o esgotamento mental, o esgotamento físico. Tu ter 5 minutinhos, 15 minutinhos para sentar ali, relaxar e voltar. Sim. E que bom que vem essa normativa aliada ali à segurança do trabalho, porque faz parte, né? Eu lembro de um filme do Charlie Chaplin, que acho que hoje em dia ninguém mais assiste esse, mas que ele ficava lá apertando porca. Sim, e daí a cena famosíssima, sim. E era muito isso até pouco tempo. A pessoa passava o dia inteirinho executando a mesma função. Quando saía no final do trabalho, estava lá executando a mesma função, né? Sim. E se tu pode ter, durante o teu horário de trabalho, um momento de relaxar, um momento de... Não só os funcionários, mas os próprios líderes, né? Que a gente conversou também de a importância deles respirarem, ter calma para poder lidar com esses funcionários, porque o estresse que eles acumulam tanto da própria função quanto das questões pessoais acaba também respingando nos funcionários, daí vira todo um bololô, né? Porque um tá cansado de uma coisa, estressado com outra e a coisa não flui, né? Justo, porque aí, né, eu na minha sobrecarga, no meu bololô pessoal e profissional, o outro no dele, e como que isso interage, entende? Por isso que essa questão dos conflitos empresariais, assim, interferem muito no fator da produtividade e principalmente nos resultados. E isso é uma coisa que, assim, né, é claro que quando a gente está trabalhando para uma empresa, existe ali uma atribuição do que eu vou fazer, né? Algo que tem limite. Então, é preto no branco, você está aqui, isso é o que é esperado de você. Se você atingiu, ok, a gente continua com esse vínculo. Se você não atingir, a gente vai ver o que fazer, né? Então, nesse sentido, costuma ser mais fácil de a gente lidar com uma demanda que tem limite, que é diferente das demandas pessoais. Que é diferente do fato de eu ter um ranço gratuito de uma pessoa que eu conheci a primeira vez na vida, sabe? Porque a gente não tem a dimensão exata de como isso funciona. E é curioso porque, né, trabalhar em empresa muitas vezes é igual família, né? A gente não escolhe os membros ali que estão cercando a nossa vida.
E a tendência é que, conforme a gente tem o tempo de convívio, a gente vá automaticamente, de forma absolutamente inconsciente, criando sintonia dessas vibrações, né? Não sei se vai ser um comentário muito legal, mas é um exemplo bem visível, assim, que você, já, como mulher, já deve ter vivido, que, assim, quando a gente começa a trabalhar com uma colega mulher, passou um tempo, a gente começa a menstruar junto. Sim, é uma loucura. Não, é um comentário perfeito, porque realmente é a mesma coisa quando um relacionamento, duas pessoas, tu conhece, elas são diferentes, depois de alguns anos elas estão iguais. Exato. E no trabalho acontece isso também. Exato. Quando tu vê, tu tá falando da mesma forma que a outra pessoa, tu vai realmente mesclando, né? Exato, né? É uma sintonia mesmo dessas vibrações que são em nível, é de uma outra dimensão, não é da dimensão do saber, entende? Isso eu acho que é uma coisa importante também de a gente compreender, justamente porque a gente, né, está na era da valorização da racionalidade, tudo que a gente sabe, as coisas que a gente escolhe e tudo mais, e a gente está desvalorizando muito o sentir. E é o sentir que é a base emocional que vai gerar os comportamentos e as escolhas coerentes, né? Então, a gente estava falando um pouco desses momentos de descompressão na empresa e tudo mais. Acho que é importante que tenha, com certeza, mas assim, né, sobre a eficiência dessa questão individualmente, de eu ter os meus 5 minutos ali de descompressão, que vai realmente descomprimir, ou se eu for para a minha salinha de descompressão e eu enquanto não passou, sei lá, 40 minutos não foi suficiente, e isso são fatores individuais. São fatores que a gente precisa olhar para o aspecto traumático, para o aspecto do momento de vida que a pessoa está vivendo, de algum outro desafio que possa estar atravessando ali as emoções, e de entender como se adaptar a essas necessidades que são individuais. Meu Deus, como isso é difícil e complexo, né? Porque como é que uma empresa vai conseguir esperar do funcionário determinados resultados, aí pensar na saúde mental desse funcionário, só que ela tem que pensar de uma forma genérica, porque vai trazer métodos que, teoricamente, todos os funcionários vão poder usar para poder relaxar e ter uma saúde mental dentro da empresa, mas que não necessariamente vai ser bom para aqueles funcionários, porque tem funcionário que vai relaxar de outra forma, que precisa de outra... Gente, é um desafio muito grande que a gente vai enfrentar. E assim, né, o funcionário também tem que entender que ele tem que buscar ajuda, né? Ele também tem que se conhecer. Esse ele também tem que perceber aonde tá doendo. Sim. Porque não adianta, né? Não adianta ficar esperando só pela empresa ou só que os outros percebam, os outros. Não é os outros. Sim. E de fato, assim, era o que eu ia comentar, né? Que precisa ser uma via de mão dupla. Né? A empresa tem uma responsabilidade que é limitada também. Então, o indivíduo também precisa ter essa iniciativa de buscar pelas suas próprias questões. Mas assim, né, aí a gente entra numa discussão muito maior, porque é acesso à educação, que, né, é a base, né, no meu ponto de vista é a base de tudo, né, a educação formal nos dá recurso para muita coisa, é a questão dos acessos de políticas públicas, é a questão de como a gente começou falando disso, né, a importância de a gente falar de saúde mental num veículo que pulveriza, porque é difícil o acesso a esse serviço individualizado, né? Não é todo mundo, é realmente um privilégio poder acessar algo nesse sentido, mais individual. E é uma necessidade coletiva. Então, nesse sentido, né, tem outras camadas aí a serem vistas. Tem que ter uma luta, claro que vocês já vêm lutando a classe de vocês, mas para estar mais em todos os lugares, né? Sim. É interessante como agora vão conseguir que faz parte da segurança do trabalho, mas que esteja mais presente na vida das pessoas, a unidade de saúde básica, por exemplo, no SUS. É muito difícil alguém que precisa de um psicólogo conseguir consulta assim fácil, conseguir ter acesso. Normalmente as unidades básicas têm um que atende, sei lá, uma vez no mês para aquele bairro inteiro que procura. Sim. Então, realmente, por isso que eu disse quando, né, eu comecei que
eu quero muito que esse conteúdo chegue no maior número de pessoas para que pelo menos consiga refletir. Ah, Mel, eu não consigo contratar um psicólogo, porque a gente sabe também que tem a questão financeira, a gente sabe que é um profissional que tem o seu valor, então às vezes é difícil tirar aquele valor todo mês para poder frequentar, mas que a gente consiga dar ferramentas para essa pessoa pelo menos parar para pensar, né? Refletir. Hoje, tá, realmente, ó, ela falou que meditação é bom, eu vou tentar respirar antes de dormir. Sim. Tá um caos, a minha bagunça, a minha vida ali, tá tudo uma loucura, mas eu vou me trancar no banheiro ou no chuveiro, tomar aquele banhozinho, respira. Toma um banho em silêncio, não bota música, né? Ou vai deitar, pensa em outra coisa, lê um livro, enfim. Tentar pegar mecanismos e se perceber, né? Ah, eu realmente, as pessoas estão falando muito que eu tô irritada, ou que eu tô dando patada em todo mundo, ou que eu... É sinal de estresse, eu vou respirar, eu vou ter calma. Porque às vezes o outro também vai te alertar. E que daí que foi o que tu falou, né? Não vou lembrar a palavra agora, que eu tenho os meus mecanismos, mas eu tenho outras pessoas que eu vou ter suporte nelas. Sim, corregulação. Corregulação. Sim. E é isso também, essa troca, né? Então que essas pessoas possam parar, pensar e refletir sobre isso, né? Principalmente, a gente falou muito aqui de empresa, quem está em cargos de liderança, e às vezes tem pessoas que entram nesses cargos porque almejam uma coisa melhor e não tem o perfil para aquilo. E daí acaba se sobrecarregando e vivendo um momento de estresse muito grande porque não sabe lidar, não sabe gerenciar pessoas, não sabe lidar com a pressão de ter que dizer um não, né? Tem até a qualidade técnica do que faz, mas quando entra nessa parte de gerir pessoas, embola tudo. Sim. E não porque a pessoa não é um bom profissional, não, simplesmente não tem o perfil para aquela área em si, né? E que é algo que pode se trabalhar, mas primeiro então vai trabalhar, não espera o estresse tomar conta de dizer assim, eu não dei conta. Porque daí tem aquela coisa, principalmente o homem, né? Eu tenho que dar conta, eu sou bom, eu sou homem, eu não posso ficar de mimimi, que hoje tem muito essa frase, né? Sim, sim. É muito mimimi, não sei se... Sim. Para os homens buscarem por tratamentos de saúde mental é muito mais difícil disso acontecer. Normalmente tem uma mulher atrás, né? Dizendo, não vai! Sim, A mãe, a esposa, enfim. Sim, geralmente tem. Claro, hoje até, né, o mundo pós-pandêmico deu uma chacoalhada nesse sentido, né? Mas ainda assim é um público que procura muito menos e que está muito mais submetido a altas cargas de estresse ligado a questões de relacionamentos, de diferentes tipos de relacionamentos, né? Mas justo por isso, porque, claro, existiu desde sempre uma cobrança sobre o que representa a figura masculina, como é ser homem no mundo e o que é um homem de sucesso, enfim. Então, esse excesso de cobrança, quando não tem uma base de psicoeducação, tem a tendência de ser uma bomba para a pessoa que vive, assim, né? E aí fica naquela coisa, se eu não estou nesse patamar que eu considero ser o ideal, o perfeito, então não serve, e eu vivo, né, correndo atrás, porque está sempre ali na frente, nunca está aqui, nunca consigo estar, né, vivendo este momento de uma forma satisfatória para mim e que traga eficiência, que traga também suporte e crescimento emocional. Então, né, considero isso um ponto importante de saúde coletiva, mas, né, é claro que os homens também, hoje já está bem mais homogêneo essa questão das mulheres ocupando cargos de liderança também, e que são lideranças muito diferentes, justamente porque a mulher já vem de um processo de criação que olha... Né? Eu não queria entrar nessa seara do que é o masculino e o feminino, né? que o machismo, a cada um, né? Isso, mas assim, culturalmente falando, a gente sabe que as mulheres já desde sempre elas têm uma condução do olhar sobre o cuidado, né? Não que elas sejam sempre exigidas e cobradas sobre isso, o que também acontece, mas o reconhecimento do outro, da presença, da existência, da importância
do outro no ambiente que eu ocupo, existe um estímulo desde sempre na mulher que é diferente para o homem. O homem é no sentido da representatividade, Sim. muito mais do que da mulher, né? Talvez um pouco biológico também, né? Por conta, não sei se tem relação, mas por conta de reprodução e tudo mais, a mulher acaba trazendo essa coisa do cuidado, do olhar pelo outro, ou não? Realmente Eu penso é que mais isso é mais cultural, realmente. Cultural. Né? Porque existem várias culturas antigas, africanas, inclusive, que a mulher paria e ia trabalhar. E era o homem que ficava na função da casa, né? Uhum. Então, eu penso que são fatores mais culturais, sim, mas que não necessariamente... estou falando isso numa coisa, assim, de classificar como bom ou ruim. Sim. Né? Uhum. É mais porque é o que acontece, mas hoje, socialmente falando, inclusive sobre os fatores das gerações que estão vindo, não existe mais essa coisa tão direcionada, né? Ser homem é isso assim e ser mulher é isso assim. Se você não está enquadrado aqui... Até isso acaba gerando um estresse, Com né? certeza, com Porque certeza. a gente fica tão perdido e cuidando também tanto na forma de falar e de, não, tudo bem, eu posso me empoderar, eu posso isso, eu posso aquilo, que também a gente acaba se sobrecarregando, né? Exato. E já puxando esse lado da coisa da mulher, do homem, enfim, tem ainda muito, e eu acredito que tá mudando, e eu vou agora começar, lembra que eu falei da minha consulta, que eu disse que ia fazer particular, então, já vou aproveitar e colocar aqui, como lidar com a questão de... Eu posso dizer que é um estresse, sim, uma sobrecarga que a gente vai acumulando da mulher, o sair para trabalhar, o ser mãe, e a gente comentou antes que não existe as pessoas separadas. Claro que em cada situação, por exemplo, aqui eu sou a Mel profissional, né? Sim. Em casa eu sou a Mel mãe, mas a Mel profissional aqui, ela tem um respingo da Mel mãe, porque em alguma coisa que eu vou falar uma experiência materna, Sim. ou a forma como eu estou me sentindo agora tem relação com o que aconteceu com as crianças antes de sair de casa, enfim, então tudo tá interligado, né? Sim. Mas como trabalhar para que eu não chegue a um nível de estresse extremo a ponto de não conseguir lidar mais com as crianças ou não conseguir mais lidar com o meu trabalho? Olha, isso tem questões aí que são mais individuais, realmente, no sentido de você entender dos teus recursos, né? Querendo ou não, quando a gente tem uma criança, é imprescindível que a gente também tenha uma rede de suporte, porque a gente virou mãe, mas não deixou de ser mulher, não deixou de ser profissional, não deixou de ser estudante, filha ou... Voltando. Não deixou de ser mulher, não deixou de ser profissional, estudante, filha, irmã, amiga, só que acrescenta uma função a mais, que é uma função de uma sobrecarga emocional muito intensa, porque eu estou imprimindo regulação emocional em alguém que não tem a menor capacidade de ter. E isso é desgastante. Sim. Aliás, uma das questões que sempre me perguntam como psicóloga, né? Como é que tu consegue, né? Tantos casos diferentes, tantas coisas diferentes. Assim, é imprescindível que o psicólogo faça a sua terapia individual. Porque a gente é o tempo inteiro atravessado e gatilhado pelas demandas dos outros. Então, é importantíssimo que eu mantenha as minhas emoções em regulação. O que é diferente de distanciamento. Não é que eu não tenha que me envolver com a emoção do outro, mas quando as minhas emoções estão reguladas, eu também consigo me entregar mais para o outro. E eu penso que, né, nesse fator da relação materna é um pouco sobre isso. A rede de apoio vai te dar mais autorregulação. Você vai ter aquele momento em que você vai conseguir viver a tua identidade de amiga de alguém, viver um momento de descompressão, e isso vai abrir espaço para que você possa executar mais paciência com os teus filhos, para que você possa parar para pensar, ao invés de agir impulsivamente em alguma situação ali de estresse do dia a dia, porque você já está com as tuas emoções organizadas, e isso, culturalmente falando, é uma coisa que... eu confesso que eu considero isso até um pouco cruel, assim, com as mulheres, né? Porque, culturalmente falando, a gente tem uma dificuldade de acolhimento das demandas maternas, né? Então, é complexo estruturar, de fato, uma rede de apoio. Sim. É realmente um privilégio de poucas, né? Eu, graças a Deus, tenho esse privilégio e realmente eu posso dizer assim, ó, eu não enlouqueci ainda por conta da minha rede de apoio, que graças a Deus, assim, eu tenho muitas pessoas
E eu posso botar a escolinha como rede de apoio, Sim, sabe? Que daí eu de tenho a fato é. oportunidade de deixar eles no período juntos. Tem os avós, tem tios, tem padrinhos, enfim. Todo mundo que ajuda a gente a organizar essa rotina para tentar voltar. Eu confesso que eu ainda não voltei. Eu tive um atrás do outro, então foram os últimos 2 anos, assim, muito intensos, em que eu tô tentando criar um novo repertório para mim, porque eu sei que eu não vou conseguir mais usar aquele. Sim, né? sim. Aquela mel não existe mais. Exato. E eu acho que essa é a maior dificuldade, né? A gente já teve momentos em que eu me olhava no espelho e eu pensava, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Como que eu cheguei nesse ponto? E a gente brincou no início, né? Que eu disse que agora eu tô muito magra, eu emagreci demais no último ano, depois da gestação do Gabriel. E eu sei que é um processo. Eu não sou assim, eu estou assim, eu vou passar por isso, né? Logo estarei da forma como eu acredito que é o melhor pra mim. Mas trabalhar isso todo dia é um desafio, Sim. porque todo dia tu tem que lembrar, né? Respira, calma. E a respiração realmente é importante. O negócio do banho que eu falei, eu falo pro Vini, fica com os meninos, né? Eu tenho a minha mãe, eu tenho os outros avós que ajudam, a gente se leva eles pra eu conseguir tomar um banho. Tá, aí no banho... Porque senão a gente vai acumulando coisas e realmente não dá conta. Sim. Aí, a minha profissão, eu sou advogada, né? E quando várias vezes eu sentava para ler um documento, analisar casos, a minha cabeça não funcionava. Sim. E daí eu via que eu estava num momento de exaustão e estresse muito grande. Porque vem de noite sem dormir, vem aquela coisa arada toda, né? Sim, aliás, esse é um ponto importantíssimo, né? O sono. O sono, ele é central na nossa saúde como um todo, né? Assim como eu falei da questão de beber água, se alimentar bem, sempre que existe a presença de um transtorno, um dos primeiros reflexos que a gente analisa clinicamente é no sono, justamente porque o momento do sono, o nosso cérebro está ativamente trabalhando. A única parte do nosso cérebro que se desliga quando a gente está dormindo é aquela que raciocina. O resto está em plena atividade. E aí, assim, né? Por mais que o nosso cérebro seja um instrumento extraordinário de tudo que existe no mundo, né? Porque o pensamento é a maior força criadora que existe no mundo, né? Na Terra. E nesse sentido, a gente precisa realmente proteger os nossos pensamentos, inclusive sobre isso que é essa sobrecarga, o que é o estresse e tudo mais. Então, o sono, ele vai ser o momento em que o nosso cérebro vai estar ativo, mas ele não está escolhendo, ele não está criterizando como eu vou arquivar essas informações, em que momento, em que lugar. E aí acontece muitas vezes, eu costumo dizer assim, é como se o nosso cérebro, quanto mais estressado a gente está, ele está guardando o nosso celular dentro de uma geladeira. Quando a gente precisa do celular, é lógico que não é na geladeira o primeiro lugar que a gente vai procurar, entende? E aí aquele recurso que vai ser importante para ti num outro momento vai ficar em falta e isso vai alimentar essa bola de neve que é a coisa do estresse, a coisa do esgotamento e que leva a irritabilidades, né, e tudo mais, e que piora as relações sociais. Então, por isso que eu digo, tudo parte de um processo de autoconhecimento, num segundo momento, psicoeducação, mas tudo isso é para a gente poder ter minimamente, porque também não é um conceito estático, uma compreensão da nossa própria identidade, né? A nossa identidade materna, nossa identidade profissional e a interação disso no que constrói o nosso ser. Sim. Então, nesse sentido, se a gente tem uma rede de apoio que dê suporte para a gente conseguir, né, desempenhar isso, lógico, né? Eu estou falando isso dessa forma, mas não existe uma forma única disso acontecer, não existe perfeição, não existe padrão. Não. Mas a gente pode olhar para dentro, nesse processo de autoconhecimento que precisa ser constante, e avaliar se aquilo está fazendo sentido para mim, se conecta com os meus propósitos, se eu estou mais preocupada com o que o outro vai pensar de mim pelas minhas escolhas, ou se eu realmente estou escolhendo por aquilo que me alimenta emocionalmente, né? E por isso que comentei da questão das redes sociais, porque
Não é uma comparação do tipo assim, fulana tem uma mansão, eu tenho que ter também. Não é só sobre isso, mas é sobre a maneira como esse excesso de informações emocionais das pessoas interferem na minha identidade também, né? Na maneira como eu me vejo no mundo, né? É interessante que nos primeiros dias de folga, entre aspas, dos meninos, né? Muitas pessoas falavam assim, Mel, aproveita para descansar, para dormir, para isso, para aquilo, né? Aí, lógico que a gente vai fazer 1000 outras coisas que estão atrasadas e não descansa. Mas quando eu parei para descansar, eu parei para ficar no celular, vendo rede social, vendo não sei o que, tá. Daí, depois eu percebi, gente, eu não descansei. Sim. Pelo contrário, eu fiquei ainda mais ansiosa, porque vi tal coisa que eu queria fazer, ou salvei tal dica que eu precisava não sei o que, e eu não soube descansar. E tem muito isso, porque às vezes eu escuto falar assim, Mel, eu não tenho rede de apoio. Então, com rede de apoio, lógico que é mais fácil. Mas se eles foram para a escolinha, ou eles foram dormir, deixa a louça na pia, falando pra você, deixa a louça na pia, deixa a bagunça. Isso eu tô falando de experiência própria, Sim. Porque eu me sobrecarregava querendo dar conta de tudo enquanto eles estavam dormindo, ou enquanto eles estavam no vô, na avó, enfim. E daí eu ficava, meu Deus, mais cansada do que quando eles estavam em casa. Então, tem esses mecanismos também, né? De eu não consigo dormir porque os meus bebês não dormem. O meu não dorme, gente. Ele acorda a cada 1h30, ainda ele tem 1 ano e pouco. Então, mas aproveita esses momentos para dormir. Usa isso talvez como ferramenta também, né? Não dormir, mas ficar em silêncio, descansar, foge da rede social, do excesso de informação, foge. Aí tu vai poder falar melhor do que eu, mas eu penso que é isso, né? São ferramentas. Mas assim, ferramentas. E existem outras que a gente pode usar no sentido de regular essas questões. Porque assim, né? Naquele momento que talvez você já estivesse mais cansada e você estava precisando descansar, que assim, né? O celular está na mão, a rede social está ali acessível. Mas quando a gente tem um certo autoconhecimento e compreende como é que funciona esse lado das emoções, a gente pode agregar recursos mais eficientes. Tá. Que foi isso que não aconteceu quando tu percebeu que tu gastou o teu tempo numa coisa que não te descansou. Porque assim, né, eu sei que gera até um certo desconforto falar disso, assim, mas o que vai reequilibrar essa função dopaminérgica no nosso cérebro, que está sempre sendo gatilhada ali pelos estímulos, é a falta de estímulo, ou seja, o tédio absoluto. Quando foi a última vez que você sentiu tédio na tua vida? Ai, não, foi essa semana várias vezes, porque eu tô me permitindo. Eu falei, depois que eu me liguei que daí os meninos estão indo pra escolinha à tarde, Sim. Então eu tô me permitindo, assim, olhar pro nada, eu tô me permitindo, mas foi um trabalho. Tá, mas olhar pro nada pra ti é descanso ou você alcança tédio? São coisas diferentes, entende? Falar com um psicólogo é difícil, gente. Vou refletir sobre isso. Foi um descanso entediado. Não sei dizer. Vou refletir sobre isso, mas não sei. O tédio, ele gera um certo incômodo. Tá. Pensa na possibilidade de você ficar uma semana inteira, assim, sem ter nada pra fazer. Sabe, tipo, eu não tenho que lavar a louça, eu não tenho que arrumar os meus filhos, eu não tenho que fazer nada, mas assim, também não tem celular por perto, não tem TV, não tem nada. Tá, entendi. Como você imagina isso, principalmente nos tempos de hoje? Eu fico bem, eu ia ficar agoniada, quando você já até descruzei a perna, inclusive de novo, que me deu... Exato. Então, esse desconforto que o tédio gera é o que ativa funções da criatividade. E é isso que é o que a gente está, né, deixando de estimular quando a gente acessa tudo pronto muito rápido. Entendi. Tá. Percebe? Então, assim, é desconfortável pensar no tédio. A gente foge do tédio. A gente não oportuniza tédio para as crianças. Sim. Né? E sim, é importantíssimo isso para a reequilibração dos sistemas neurais.
E claro, né, tô falando isso de alguém que, né, tá aí, sei lá, 20 e poucos anos da minha vida estudando sobre isso. Mais de 10 né? anos clinicando aí. Sim, então... sim, é da experiência teórica e prática também, né? Mas é muito difícil de a gente conseguir aplicar isso na prática, não apenas pela correria do dia a dia em si, né? Pela organização logística que isso demanda, mas também porque a gente não se oportuniza esse desconforto. Aliás, nenhum desconforto, né? E isso é uma coisa que eu acredito que é um dos maiores problemas nesse sentido do social e coletivo. Porque quando tem alguém triste, chorando, né, a gente se comove como se aquilo fosse a minha responsabilidade de reverter aquela emoção para aquela pessoa. Então, o objetivo é reverter aquela emoção a qualquer custo. E muitas vezes a gente faz isso porque dói nas nossas coisas, né, nos nossos conteúdos internos. E aí essa interação gera uma sobrecarga, gera um desconforto e tudo mais. Só que assim, né? As emoções existem por um motivo, por uma razão, tem função. Cada uma tem a sua. A interação dessas emoções, né, geram funções diferentes. E funcionalidade é exatamente um dos maiores objetivos do nosso cérebro. Então, quando a gente está, por exemplo, triste, que é uma coisa que a gente não gosta de sentir, né? Tristeza. A tristeza é uma emoção extremamente importante, justamente porque quando você está triste, o que é que você costuma fazer? Se isolar, ter menos contato com pessoas, chorar. Gente, chorar é uma coisa tão importante para a nossa saúde, mas isso é tão julgado, né? Como fraqueza, como, né, mimimi. Eu sou bem chorona. Mas é um mecanismo de autorregulação que nasce com a gente, né? E é importante da gente poder utilizar. Quanto mais a gente... Tanto que assim, né? Você percebe que quando tem alguma coisa muito complexa que você vai lá e dá uma chorada, você depois, né, passou o teu tempo de chorar e tu volta mais fortalecida. Então, é sobre isso, né? E aí, quando a gente foge muito de viver emoções negativas, a gente impede esse tempo do nosso cérebro reorganizar as coisas e conectar com os recursos para que a gente crie uma solução prática. Evitar essa emoção negativa, por exemplo, da tristeza, faz com que eu dificulto o meu acesso à solução. Entendi. Dificulto. Não é que existe um impedimento completo, porque se a gente tem uma boa corregulação, tudo bem, a gente consegue recursos externos. Se a gente tem, talvez, a possibilidade de fazer uma terapia, tá tudo certo, a gente vai agregar outros recursos. Mas esse momento de introspecção, de dar uma chorada, de se isolar um pouco e não se conectar com emoções de outras pessoas, me permite ativar as minhas regulações, as minhas ferramentas, né, os meus recursos, para que eu possa parar e pensar racionalmente sobre o que fazer, o que vai ser um caminho mais eficiente, né? Entendi. Mas se eu estou sempre fugindo da possibilidade de ficar triste, quando que isso vai acontecer? Né? Tem que se permitir sentir as emoções, né? Que é bem o filme lá, Divertidamente, que é aquele filme. Sim, porque nossa. ele veio muito incrível, que é pra mostrar realmente adulto, criança, todo mundo se apaixona por ele. Sim. E aprende muito, né? Sim, de fato, né? Claro, né? Com a licença poética do filme, mas de fato é uma aula de neurociência emocional aquele filme, porque tem essa questão, né, de uma compreensão ali lúdica a respeito da ansiedade, de que recursos que funcionam para a gente aliviar a ansiedade, ou como a alegria interfere ali na maneira como a gente lida com as coisas, né? Enfim, é maravilhoso realmente. E assim, né? Isso, aliás, né? O filme colocou isso em escala global, né? O mundo inteiro já assistiu o filme. E é um pouquinho do que a gente está fazendo aqui também, né? Nesse sentido de promover informação, que gera reflexão, que vai ter um reflexo de dentro para fora. E se a gente for parar para pensar, né? A construção do mundo é de dentro para fora. Né? Não tem como a gente mudar o mundo se a gente não mudar a gente primeiro, né? Exato. Nossas atitudes. Exato. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, qual que é o teu Instagram?
Meu Instagram é o @carinapedropsi. Tá. Estou também iniciando um projeto agora para a gente poder, né, discutir mais e trazer mais recursos a respeito de esgotamento e tudo mais. Então, tem novidades aí para surgir também nesse sentido de produção de conteúdo sobre isso. Mas lá no Instagram tem outros recursos, né, de direcionar para outras redes. Isso, então, achando lá. A gente vai colocar tudo na descrição aqui do vídeo. E eu já te convido para voltar e a gente falar mais, porque, de novo, né, eu se deixar, eu viro consulta meu aqui, entendeu? Aí eu vou abrir uma caixinha depois e a gente fazer um monte de pergunta para depois voltar outro dia. Claro, e tá deixado, tá? Combinado? Vamos com deixar, certeza. Então, combinado. Tu deve ter notado também que eu falo bastante, então, né? Não, assim que é bom. E realmente, saúde mental depois da pandemia veio com muito mais força. Sim. E como eu falei, a gente tem que levar conhecimento para quem, às vezes, nem pensa em buscar, né? Então, que esse conteúdo alcance milhares de corações aí, que faça pensar, raciocinar, e que legal essa normativa que vai levar para as empresas, porque realmente é muito importante, Sim. né? E, de novo, sigam a Karina nas redes sociais. Karina, muito obrigada, né? Falar com psicólogo sempre me deixa aqui, ó, que eu fico, ai, será que ela notou que eu meu jeito, não sei o quê? Não, pode ficar tranquila. Mas era isso, Karina. Novamente, muito obrigada, tá? Imagina, eu que agradeço. E você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, lembre-se de se inscrever no canal, aperta o sininho, sigam as redes sociais, Instagram, TikTok, estamos nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music, segue lá, compartilha, deixe nos comentários qualquer dúvida, a Karina também, depois qualquer coisa, dá uma olhadinha e responde ali. Com certeza. Muito obrigada por quem chegou até aqui, era isso e até breve.